quando vocês estão o tempo todo também no celular, vocês estão modelando isso para os filhos de vocês. Não para os bebês, né, ainda não, mas as crianças de 3, 4 anos, eles já estão vendo. Então, o que acontece? A gente chega, às vezes, num lugar e tá o pai, a mãe e o filho, todo mundo com o telefone na mão, sentado na mesa e ninguém se olha, ninguém se fala. Isso vai dando uma distância, uma desconexão. Isso é um assunto tenso que precisa ser colocado e trazido à mesa. É sério. Tem várias pesquisas já mostrando, né, o mal que isso está fazendo para as famílias. Não é nunca. É um contorno aceitável numa negociação entre vocês. Outro item são as questões emocionais, que quando eu tô com uma vida sobrecarregada, porque assim, quando o filho chega, né, toda essa, eu digo que é uma tarefa sem fim, só quem vive sabe. Então você tá sempre cansado, tem uma pressão financeira para alguns casais, para muitos, né? Tem uma pressão da vida profissional, porque eu tenho filho justamente na época em que eu estou conquistando o mundo, conquistando uma profissão. Muitos ainda estão estudando, ou fazendo uma pós, ou um mestrado, ou buscando um cargo melhor, né, profissionalmente. Então, isso traz muitas emoções, traz ansiedade. E esse estado mais emotivo, né, que eu digo assim, mais ansioso, ou eu estou mais sob pressão, isso é uma barreira absurda na nossa comunicação. Porque quando eu estou meio à flor da pele, quando eu vou comunicar, quando há o mínimo conflito dá vontade de chorar. E aí eu não consigo falar. Para quem está vivendo isso, escrever, programar a conversa, que eu vou falar no final, ajuda bastante, porque na hora embaralha absurdamente o raciocínio. Suposições. Eu imagino que, eu acho que o outro fez assim porque ele estava pensando que algo. E eu não trago isso para a comunicação. Então eu fico com uma ideia, e aí, quando eu fico com uma ideia, ela passa a ser uma verdade para mim. E isso traz tantos problemas, porque eu imagino coisas e o outro nem sonha que está acontecendo. Isso serve, tá, para as suposições ou pressuposições, para tudo. Inclusive, gera muito mal entendido. Ah, mas eu achei que você achar num casal que está sobre toda essa pressão não vale, tá? Não está nas alternativas. Eu digo que a NRA não tem essa alternativa, não deveria ter. Porque toda vez que eu acho, eu estou achando algo sobre o outro. E eu não comunico, porque quando eu digo, ó, eu estou achando que você tá de cara feia porque... E o outro nega, pode até ser que ele esteja negando e não seja. Mas ok, ele teve o direito de negar e aí ele te dá o direito de validar ou não. Mas se você não comunica, aí eu digo que fica assim, fica 4, né? Eu acho que ele acha isso, e aí eu ajo de um jeito, e aí ele age reativamente a algo que eu reagi achando, olha só a confusão. E aí, assim, ó, eu tô contando aqui, e tá me vindo um flashback até de mentorias, que às vezes a gente ri, né? Eu não, o próprio casal ri, porque a viagem às vezes vai tão longe, quando a gente traz isso para o concreto, tem que rir, gente, porque o ser humano às vezes faz umas confusões, mas eu achei que eu tinha te dito, uma vez eu gravei um vídeo que é assim, é óbvio, não existe é óbvio em relacionamento humano, não existe é óbvio. O é óbvio é aquilo que eu digo, falo e torno explícito. Óbvio não existe, porque a gente fica fantasiando muita coisa. Então, assim, com o filho, essa comunicação, às vezes, dá uns mal entendidos até na hora de buscar em creche. Eu achei que você ia buscar, eu achei que você tinha entendido que eu tinha dito, e muitas vezes não entendeu, e aí dá umas confusões danadas, tá? Os impactos, né, de tudo isso, de toda essa confusão instalada na comunicação, uma delas é a diminuição da intimidade, porque a comunicação conecta. Então, quando eu não comunico e quando eu vou criando esse abismo eu chamo de axologia, eu vou me distanciando e isso vai afetando a minha intimidade. As conversas, quando é tudo muito tenso e vai dando essa sensação de que eu tentei, já não adianta, eu não consigo falar, a gente não consegue se entender.
eu vou deixando cada vez mais de comunicar, e aí a conversa fica só para assuntos superficiais e práticos. E o que, que acontece? Um casal convivendo só com comunicação bem superficial, eu digo assuntos práticos, né? Quem vai no mercado, vamos pagar uma conta, vai ficando um abismo entre vocês. E aí eu trouxe umas outras questões que são as interrupções, né, do relacionamento após a chegada dos filhos. O quanto que essas conversas também não conseguem ser aprofundadas por causa que um bebê e uma criança interrompe muita gente. Mas eu tenho uma má notícia. Adolescente também. Eu tenho um de 17 anos, agora tá melhor, mas assim, até uns 15, aquela coisa de chegar e aí você tem que dar o limite, dizer, espera, agora não é a tua vez, só que é mais fácil. O bebê você tem que realmente socorrer. Aí eu trouxe até eu troquei os nomes, mas assim, botei uns exemplos hipotéticos, assim, ó. João e Maria estão tentando conversar sobre os planos para o futuro financeiro da família. No meio da conversa, o bebê começa a chorar porque tem que ser alimentado. O que, que acontece? Lá se foi a conversa. Isso acontece frequentemente, né? Recorrente. E aí vai impedindo o casal de concluir os raciocínios, as decisões, as conversas ficam pela metade. Isso vai trazendo um aborrecimento, né? Eu quero discutir com o meu marido um sentimento que eu estou sentindo, ou que eu estou chateado, ou alguma questão que eu estou vivendo. Toda vez que começa a conversar, o filho chama, preste atenção, que é igual o bebê chorar. Isso interrompe o fluxo da conversa. Então, isso vai trazendo também ressentimento, porque quando um sai, o outro fica no vácuo, e aquele outro é a pessoa que está precisando muito comunicar algo, eu digo, engole seco. E isso traz muita angústia e traz, às vezes, raiva do outro, mesmo o outro não tendo, às vezes, culpa, porque precisou socorrer o filho, não tem o que fazer, principalmente quando é bebê. E a falta de um tempo mais longo para poder aprofundar a conversa, para poder ter aquele acolhimento, aquele aconchego. É como se tudo fosse sempre sendo adiado. E agora, né? Sai correndo, o que, que eu faço? Então, uma das coisas é quando eu consigo dedicar um momento específico com um casal. Agendado? Não é o melhor dos mundos? É. Quando você tem um bebê, quando você tem um filho, é o melhor dos mundos. Tudo que eu quero é dar esses caminhos, essas reflexões, né? Gratidão. Beijo no coração de todos vocês aí que estão me assistindo.